Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o 7. Vocês já sabem, se trata de uma das 7 cartas à igreja da Ásia. Precisamente vou ler a carta à igreja em Éfeso. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, e, se não, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Diga amém. O tema dessa mensagem é advertências à igreja de Éfeso. Qual o tema da mensagem? É isso aí. Vamos compartilhar um pouquinho disso. Nós estamos entrando na nossa escola teológica nas últimas matérias do ensino básico aqui em teologia. Estamos entrando em Cartas Paulinas 1. Faltam mais 2 matérias apenas para essa primeira turma se formar no ensino básico em teologia. E me chamou a atenção muito sobre as questões da ligação que tinha das viagens missionárias de Paulo, primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo, como ele teve o cuidado com essas igrejas, e a gente vai se aprofundando um pouquinho mais sobre isso. Me chamou muita atenção naquilo que a gente tem, junto com a escola teológica, aprendido muito. Eu também ganhei de presente um exemplar muito profundo, que é Novo Testamento e Velho Testamento, comentado versículo por versículo. A gente tem extraído muitas coisas a respeito de contexto e de história da época. A gente fica assim maravilhado com o que Paulo fez, com aquilo que ele produziu para o reino de Deus. E o interessante nisso, nós aprendemos nessas últimas aulas, foi que Paulo, ele, com o recurso que ele dispunha da época, que não tinha todo tudo que nós temos hoje em nossas mãos de equipamento tecnológico, nós não temos, Paulo não tinha naquela época. E mesmo sem ter todo o equipamento tecnológico, tudo que nós temos hoje de navio de primeira linha, monitorado por computador, naquela época não tinha. Essas questões de carros que nós temos, estradas tão boas que nós temos hoje. Paulo, ele fez tanto pelo reino, mas andou tantos quilômetros por amor a vidas, para que as pessoas pudessem ter conhecimento de Deus. E isso me chamou muito a atenção. E a gente ligando os fatos sobre as viagens missionárias de Paulo, livro de Atos que nós aprendemos agora, nessa última matéria, aprendemos sobre o livro de Atos, falando sobre a cidade de Éfeso também. Abrangeu muito sobre a cidade de Éfeso. Isso me abriu muito a mente sobre tantas coisas e que me chamaram a atenção. E João, o apóstolo, ele simplesmente foi levantado por Deus para começar
a discorrer algumas coisas daquilo que seria a visão de Jesus da sua igreja. Há quem pegue as 7 igrejas da Ásia e classifique como 7 tempos da igreja nos últimos dias. As 7 dispensações da igreja, para vocês terem uma ideia, 7 tempos. E nós queremos aqui abranger algumas coisas, falar sobre o exilamento de João na ilha de Patmos, onde ele escreveu 7 cartas no total, endereçadas a 7 pastores, endereçadas a 7 igrejas na Ásia Menor. E hoje a antiga Ásia Menor está localizada numa região que muitas vezes você não conhece, mas que atualmente se refere à Turquia. Em que lugar que foi enviada essa carta hoje, atualmente? Hoje é onde está a Turquia. Foi aonde João, o apóstolo, exilado na ilha de Patmos, teve a missão de enviar essas 7 igrejas que hoje atualmente estariam localizadas na Turquia. As igrejas da Ásia Menor estavam passando pelos mesmos problemas, para vocês terem uma ideia do que as nossas igrejas e os nossos pastores passam nos dias de hoje. Passam a mesma coisa, estão enfrentando a mesma situação. Primeira coisa que nós vemos foi a perseguição. O que existia na época da igreja de Éfeso? Perseguição. Houve uma grande perseguição, e está registrado isso no ano 95 depois de Cristo. Domiciano, ele era o imperador na época, e a maioria dos cristãos daquela época estavam sendo perseguidos, enfrentando lutas por parte desse imperador romano, Domiciano, e de seu cruel imperador, que eu citei o nome agora, então, pelo qual muitos cristãos viviam sobre uma opressão muito grande. E nós vemos no início do livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, coloca para mim aí, você vai ver a expressão de João o apóstolo escrevendo algo. Ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Está aí, João começa a dizer sobre isso. Então, o que existia naquele momento? Uma grande perseguição, uma grande luta. Diz-nos então a história, não está na Bíblia isso, está em livros seculares de escritores da época, que dizem que João, ele foi condenado a ser morto e jogado vivo num grande caldeirão de óleo fervendo. João o apóstolo. E diz-nos então os relatos históricos que João o apóstolo ele sobreviveu a isso. Quando jogaram ele num caldeirão de óleo fervente, ele naquele instante não morreu e de forma milagrosa sobreviveu a toda a quentura daquele óleo naquele caldeirão, gente. E o imperador ficou tão bravo com João, porque não conseguia matá-lo, que exilou ele na ilha chamada Patmos. Então foi um momento muito difícil para o João. E nesse tempo, esse imperador ele estava oficializando algo na época, era o culto à sua pessoa. Esse imperador ele queria ser cultuado, venerado, adorado. E nessa época ele instituiu, decretou que todos deveriam adorá-lo, para vocês terem uma ideia. E nesse decreto desse imperador, houve uma queima de incenso às 18 horas de cada dia em sua honra. Já vigorava na época de Éfeso isso, um culto ao imperador, queimar incenso ao imperador, todos os dias em honra ao imperador era queimado incenso às 18 horas, ou seja, ele se considerava um deus. Então era fácil o momento que a igreja estava enfrentando ali, irmãos? Não era muito difícil. Para você ter uma ideia, o cristão genuíno ele não poderia se prostrar a isso, não poderia aceitar isso. Então, quando eles não aceitavam, o que o imperador fez?
perseguia eles com todas as suas forças, matava eles, prendiam eles, açoitavam eles. A maioria dos cristãos, eles não praticavam tal reverência, e neste momento as crueldades começaram a acontecer na vida dos cristãos. Pra vocês terem uma ideia, essa cidade de Éfeso, qual o nome? Era a capital de toda a Ásia romana, era uma cidade principal, capital, então uma cidade de destaque na época. E Éfeso quer dizer lugar desejável. Qual o nome Éfeso? Ou melhor, o que significa o nome Éfeso? Lugar desejável, sim, até o próprio nome já diz, era um lugar bom de morar, um lugar bom de se estar, porque era uma cidade metropolitana, capital, uma cidade muito boa naquela época, era a cidade mais importante da Ásia Menor que existia lá sob o domínio de Roma. E existia uma competitividade dessa cidade com duas outras cidades, Alexandria e Antioquia. Para vocês terem uma ideia, existia também uma cidade portuária, e nós podemos ver isso nos livros históricos, nas histórias sobre Éfeso, tudo isso. Existia também o templo de uma deusa chamada Diana. Qual o nome dessa deusa? Existia 144 colunas nesse templo, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre as 7 que existiam, existia em primeiro lugar o templo à deusa Diana, lá em Éfeso. A segunda maravilha era os jardins suspensos da Babilônia, era considerado o segundo maravilha do mundo. Terceira maravilha do mundo era considerada as pirâmides do Egito. Existia também o farol de Alexandria, outro. Existiam as estátuas de Zeus, o colosso de Rhodes, as muralhas da China eram consideradas as 7 maravilhas, e dentre essas a primeira era o templo de Diana. Então era algo muito profundo que existia ali, naquela região da Turquia, hoje, atualmente Turquia. Então nós aprendemos isso no livro de Atos, no estudo teológico, que existia também ali algo que aconteceu. Houve algumas coisas que Paulo fez em Éfeso. Nós vemos que ali Éfeso recebeu a visita de Paulo. Ele esteve em Éfeso lá, tanto é que você vai ver aqui, numa das cartas paulinas, dentre as 13, uma foi endereçada à igreja de Éfeso, aos Efésios. E nós vemos também que no capítulo 19 de Atos, que nós estudamos nesse último estudo teológico nosso da escola teológica, menciona a visita de Paulo a Éfeso, falando sobre Diana, a deusa dos muitos seios, ou deusa da fertilidade. Para vocês terem uma ideia, era tido como a grande deusa daquela época. E nós vemos que no decorrer do templo, esse majestoso templo, no decorrer do tempo, existiam então essas 144 colunas. Hoje existe apenas uma coluna no local, só de vestígio deste grande templo de Diana, porque a maioria, tudo virou ruínas. Sucessivos terremotos derrubaram tudo. Aquele templo que era uma das 7 maravilhas da época, já não restaram quase nada desse templo. Esse templo levou 220 anos para serem construído, e nos terremotos sucessivos que teve, gente, tudo chegou a ruínas. E existia em Éfeso um grande tráfico de mercadoria. Nós aprendemos isso no livro de Atos, que nós estudamos. Existia o teatro de Éfeso, a céu aberto de Éfeso. Sabe qual é a capacidade que existia nisso? Capacidade para 25 mil pessoas assistirem a céu aberto, um teatro em Éfeso. Eu estou falando isso para você, só para você entender, porque às vezes a gente lê o livro de Apocalipse tão rápido assim, e vê simplesmente João escrevendo uma carta para uma igreja naquela localidade, e a gente precisa entender o contexto que estava essa igreja que o Senhor endereçou essa carta. Então nós vemos, gente, que hoje as ruínas de Éfeso são um dos locais mais visitados da Turquia. Hoje, se você fazer uma viagem turística
Você vai ver que ponto turístico virou isso, de ruínas que existem. E o camarada lá, que é o guia turístico, ele vai dizer, ó, aqui era onde tinha o templo da Diana, deusa Diana, que só restou uma coluna, e assim por diante. Lá na Turquia estão as ruínas das 7 igrejas do Apocalipse. Aonde que está? Na Turquia, 7 igrejas pelo qual o Senhor endereçou essa carta. Aí, vamos agora, com tudo isso que eu falei para vocês, o contexto de uma igreja numa localidade, que era uma capital, um local onde existia muita movimentação assim de comércio, onde existia uma deusa chamada Diana, onde o imperador queria ser cultuado. Tudo isso, existia uma igreja, a igreja de Jesus ali, e foi para essa igreja que Jesus enviou essa carta. E dentre as coisas que o Senhor escreveu nessa carta estão algumas das questões que eu vou abordar aqui agora. A igreja de Éfeso está aqui, é uma advertência deixada pelo Senhor para essa igreja, que também serve como contexto para mim, para você e para nós. Éfeso é tido como a igreja que abandonou o primeiro amor. O que eu falei aqui? Éfeso foi a igreja? Isso. Esta carta foi uma repreensão ao pastor da igreja de Éfeso. O Senhor agora levanta esse apóstolo João para endereçar esta carta. Quando ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, ele se refere ao pastor da igreja de Éfeso, que tomava conta daquela igreja em Éfeso. Ele começa dizendo assim, verso 4 de Apocalipse capítulo 2, coloca para mim aí: eles haviam perdido, haviam abandonado o primeiro amor. Vamos ver: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O grande drama do pastor e da igreja é que eles perderam o primeiro amor. Os olhos como chama de fogo de Jesus observaram a igreja de Éfeso e viu que nela estava faltando algo. Eles deixaram esfriar o que não deveria ter deixado. Eles haviam deixado esfriar o primeiro amor. E nos dias de Paulo, que era 66 depois de Cristo, Éfeso era o principal centro de estudo e adoração do cristianismo na Ásia Menor. Veja bem, irmãos, apesar de ter Diana lá, a deusa da fertilidade, existia uma igreja que se dedicava a um centro de estudo, a uma adoração do cristianismo. Existia sim, mas Deus, ele manda João apóstolo escrever uma carta dizendo: eu estou notando, eu estou vendo que vocês estão deixando a desejar em algumas das suas atitudes, igreja de Éfeso. Então ele mandou para o pastor da igreja de Éfeso uma advertência dizendo: o nível de vocês de amor já não é mais o mesmo. Você já não me ama mais como me amava. Você já não faz as coisas mais com prazer como você fazia. Você já não se dedica mais como você se dedicava. Foi uma das advertências que o Senhor deu para Éfeso. E Paulo, ele foi o agente do avivamento em Éfeso. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ficar maravilhado. Nós aprendemos no livro de Atos. Vamos ver capítulo 19 de Atos, verso 1 até o 7. Atos 19, verso 1 até o 7. Nós vamos ver e acompanhar aí com vocês algumas das coisas que aconteceram, do 1 até o 7. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, encontrando um judeu por nome Áquila, natural, ou melhor, eu estou lendo 18, vamos ler o 19. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, tendo atravessado regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso.
E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Quando crestes? Responderam-lhe eles: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O verso 4 diz: mas Paulo respondeu assim: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6 diz: e havendo-lhes Paulo imposto as mãos, o que veio sobre eles? Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas. E que mais? Profetizavam. É possível impor as mãos sobre alguém e alguém receber o poder do Espírito Santo? Sim, é possível. Já acontecia na época de Paulo. As pessoas recebiam o poder do Espírito Santo sobre eles pela imposição dos apóstolos, e falavam em línguas e profetizavam. Verso 7: e eram ao todo uns 12 homens. Veja o avivamento chegando em Éfeso através de Paulo, o apóstolo. No capítulo número 20, você vai ver também, eu não tenho tempo para estar lendo toda essa passagem, mas você vai ver também algumas coisas aí da despedida de Paulo, no verso 17 até o 38, aos anciãos de Éfeso, a despedida para os anciãos de Éfeso. Paulo começa a discorrer tantas coisas sobre a advertência que esses anciãos deveriam ter, porque haveria de vir lobos cruéis tentando minar o povo, enfraquecendo a fé do povo. Paulo então, ele passou pela região de Éfeso trazendo um avivamento, gente. Então essa igreja de Éfeso foi uma igreja onde realmente o poder do Espírito Santo imperou, onde Deus fez tanta coisa, onde Deus levantou paralítico, curou pessoas doentes, onde operou tantos milagres ali. E diz, nós aprendemos isso no livro de Atos, no estudo que nós tivemos agora, o último do livro de Atos. Nós aprendemos que os livros de magia foram queimados em praça pública. Feiticeiros se renderam ao Senhor de tal maneira que livros de bruxaria eram queimados em praça pública. Você já imaginou que alvoroço que foi? Que poder do Espírito Santo que imperou na igreja de Éfeso, irmãos, na cidade de Éfeso. O culto a Diana, com isso, sabe o que aconteceu? Acabou se esfriando. O povo começou a não querer procurar mais Diana. Eles estavam querendo procurar o Deus vivo que Paulo pregava. O cristianismo, irmão, começou a se espalhar, começou a crescer na Ásia Menor Romana. Por quê? Por causa do avivamento que ocorreu em Éfeso. Volto a dizer, Éfeso era uma central, era uma capital daquela localidade, muito conhecida, muito visitada, comerciantes estavam ali. Agora chega um homem, irmãos, segundo a história, nós vemos que Paulo era pequeno, corcunda, narigudo, não tinha tanta beleza, mas tinha o poder do Espírito Santo na vida dele. Quando ele abria a boca, começava o poder do Espírito Santo a imperar. Pessoas se arrependiam, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, demônios eram expulsos, porque o poder do Espírito Santo estava na vida de um homem. Tudo isso acontecia em Éfeso. Aconteceu em Éfeso. Por quê? Depois que Paulo passou lá, cerca de 40 anos depois, quando João escreveu o livro do Apocalipse, que foi praticamente mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, Jesus manda João escrever uma carta e começa a escrever e descrever algumas coisas. João, pega um papel, pega um pergaminho e começa a escrever. Éfeso foi um lugar onde eu operei. Éfeso foi um lugar onde Paulo passou. Éfeso foi um lugar onde os feiticeiros se rendiam, onde a bruxaria foi eliminada, onde o culto a Diana foi destruído.
Mas escreve, João, ao pastor da igreja de Éfeso, 40 anos após o avivamento que Paulo iniciou. Através do apóstolo Paulo, muita gente se converteu lá em Éfeso. Jesus começa a dizer para o apóstolo do amor, chamado João: escreve essa carta, fala para eles. 40 anos depois eu visitei essa cidade e vi o meu povo, e eles já não são os mesmos. João, fala para o pastor de Éfeso: eu vi que a paixão por mim, o entusiasmo, o amor por Deus tem se apagado. Irmãos, 40 anos se passaram. Essa cidade, essa igreja abandonou o primeiro amor. O entusiasmo acabou. Sabe o que é isso, irmãos? Deus dentro deles começou a apagar. A vontade de querer fazer alguma coisa para Deus, irmãos, começou a cessar. E muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para o nosso histórico, batemos no peito e diz que fez e aconteceu, da onde Deus me tirou, do fundo do poço, para lá eu nunca volto. Mas nos enganamos, que é pouco a pouco que o amor vai esfriando, que a gente volta para o mundão da onde Deus nos tirou. O que Deus está dizendo nesta noite para IBFAV, para todos de Portugal que estarão me escutando depois, é: se você não tomar cuidado, a tua fé, o teu amor, o teu entusiasmo pode um dia acabar. Você pode simplesmente ter começado muito bem, ter até noção: a mundo eu não volto. Não pensa que é da noite para o dia que isso acontece. Passaram-se 40 anos, eu não sei quanto tempo você tem de conversão. Eu não sei quanto tempo você bate no peito e diz que fez e aconteceu, que já disputou capiroto alto, assim, da graduação alta, né? Já expulsou demônio aí de graduação alta, que demônios já se submeteram a uma oração sua, de que pessoas foram curadas. Você bate no peito e diz: ó, aquele eu ganhei para Jesus, sabe? Fulano hoje até pastor que eu ganhei. Você não cresceu nada, não se interessou em crescer espiritualmente mais, não busca mais a Deus, vem de vez em quando, bate o teu cartão na igreja como se fosse uma apresentação a um qualquer que vai se apresentar aqui na igreja, batendo o cartão como se bate o cartão na empresa onde você trabalha. Eu estou indo porque eu tenho que ir mesmo, sabe? E é assim que as coisas começam a acontecer. O pastor de Éfeso, bem como aquela fervorosa igreja, eles haviam perdido o primeiro amor. Toda igreja é a cara do seu pastor. Coloque isso na tua vida. O que você é o que o seu pastor é. Seu líder é. Então presta bem atenção, líderes. Há um dever do sacerdote de nunca deixar o fogo se apagar. Porque no dia em que você deixar esse fogo apagar, outros que estão sendo seus discípulos, eles se apagarão com você. Serão da mesma forma que você. Eu pergunto: que tipo de discípulo você está reproduzindo? Que tipo de pessoa que você está reproduzindo? Veja bem, você olha para a vida de Judas, nada tinha a ver com Jesus. Você olha para os deslizes de Pedro, não tinha nada a ver com Jesus. O entusiasmo, a vontade de querer fazer a vontade de Deus, a vontade de pregar o evangelho, queria contagiar as pessoas, mas o amor foi cada dia se esfriando. E eu fico pensando o seguinte, que aquilo que aconteceu com Judas não foi do dia para a noite. Não foi assim, porque eu acredito que no começo ele tinha até um entusiasmo, tinha até vontade de fazer, mas depois foi deixando-se passar o tempo, vai se esfriando daqui, já não se participa da reunião como se participava, e aí começou a se esfriar a ponto, como eu estava comentando, ainda hoje mesmo, numa visita que a gente fazia, a ponto de igualar o valor do rei Jesus com o valor de um escravo da época. 30 moedas de prata era o que valia Judas
ou que Jesus valia para Judas. Deu para entender? Judas já olhava para Jesus com um preço, e o preço era 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Então é isso que nós vemos na igreja de Éfeso. Sempre quando houver problema de frieza e falta de amor na igreja, olhe primeiro para o pastor, olhe primeiro para o líder. O que está acontecendo com você que você não é mais o mesmo? O que está acontecendo que você não está com o mesmo entusiasmo? Então, esta é uma regra que não muda, é a mesma para cada um de nós. Escuta bem, existe algo aqui muito importante que eu vou estar falando, que serve para você hoje, para mim, para todos nós. Somente o deserto reacende a paixão. O que eu falei? A paixão está acabando, se preocupe, viu? Porque Deus tem um deserto para você passar. Por quê? Porque é no deserto que a paixão acende. Vamos lá, até tem um louvor. Tu me levas ao deserto para falar de amor. Não é assim? Sabe onde? Está onde isso? Livro de Oséias, vamos ver. Oséias 2,14. Como é que é? Me ajuda aí, Fábio. Como é que é? Não sabe? Não? Quem é? Quem é que sabe? Você sabe, Mari? Canta! Vocês querem ouvir a Mari cantando? É só o tom, né? Eu não quero saber do tom. O tom eu não sei. Me perdoem. Isso daí é a Kátia. Kátia que sabe cantar, né, Kátia? Oséias 2,14. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para onde? E lhe falarei ao quê? Ao coração. Vai o 15. Vai. Vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Cantará júbilo, de alegria, mas sendo conduzido ao deserto. Vamos 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. 17. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. 18. Naquele dia farei por eles o quê? Aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. 19. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. 20. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. O que está dizendo? No deserto, vou te falar ao coração. Então, essa é uma regra, irmãos. Você se tornará obsequiosa, em outras traduções diz, como nos dias da sua mocidade. O versículo 14 diz bem claro. Então, existe algo de mensagem para todos nós aqui nessa noite. O exemplo da igreja de Éfeso, irmãos, no final do século I, muitos de nós temos perdido. Perdido o que, bispo? Primeiro amor. Éramos alegres, já não somos mais.
Éramos vibrantes e avivados em nossa fé, já não somos mais. Tínhamos alegrias em Deus, já não temos mais. Tínhamos, irmãos, no exercício do nosso chamado e vocação, alegria, prazer. Pode contar comigo, hoje não, termino o culto, nem satisfação eu dou, eu vou embora, eu falto no culto, nem uma mensagem eu dou. Antigamente eu tinha vontade, às vezes eu tinha desejo, hoje eu arrumo qualquer desculpa para não ir. Com o passar dos anos nós perdemos o entusiasmo, nós perdemos a alegria, nós acabamos perdendo a paixão pelo Senhor. Fala para quem está do teu lado, o tempo é o maior inimigo da paixão. Então toque aí em quem está do teu lado e fale assim: quantas vezes você perdeu o desejo de ler ou estudar a Bíblia? Eu vou ficar escandalizado se pedir para quem aqui, alguém se colocar de pé, se leu a Bíblia hoje. Então não vou pedir não. Por quê? Perdemos o desejo de ler e estudar a Bíblia. Já não temos mais prazer disso. Nós abandonamos a oração e o nosso devocional diário. Para quê? Eu pego simplesmente, querido, algo que o TikTok me manda e reproduzo em alguém. Nem meditei nada, Deus não falou nada comigo e digo que aquilo é o meu diário. Diário é meditação, é que você coloca em prática, é para você colocar em prática. Deus quer falar contigo, tu fecha a Bíblia, fecha o teu diário, tem aquele diário lá mofando, tu não nem liga, tu não coloca em prática, é algo para ser colocado em prática. Os estudos da célula é para ser colocado em prática, as ministrações que foram do Aviva aqui era para ser colocado em prática, simplesmente parece que foi ao esquecimento. Entregamos para Deus apenas 2 horas de culto por semana e achamos que é muito. Quando o bispo passa um pouquinho do horário, como eu disse, né? Se fosse nos dias de hoje, aquilo que aconteceu com Paulo lá naquele sermão que ele deu, que foi até bem avançado de tempo. Eutico estava no 3º pavimento, aí ele tombou e caiu, porque a extensa pregação de Paulo fez isso. Ele acabou cansando, coitado, e caiu como que fosse quase morto, mas não morto, ele estava não, mas quase morreu o Eutico, quando caiu do 3º andar. Irmãos, se fosse hoje, já tinha polícia aqui dizendo, ele é o culpado, ele pregou demais, ele falou demais, já era para ter terminado o culto às 9, ele não terminou. Quantos que não apontariam para o pastor Paulo e o condenariam à cadeia, irmãos? Por quê? Porque o prazer se foi. Já não tenho mais aquele prazer de estar na igreja, sabe? Eu fico inquieto quando o horário passa. Agora, por exemplo, são 19h40. É um negócio tão difícil hoje em dia, que nós estamos vivendo, que se eu prego muito rápido, eu falo assim, não, o pastor hoje está sem unção. Se eu prego demais, diz assim, nossa, foi da carne, viu? Porque ele falou demais. Então a gente não sabe se realmente a gente tem que pregar tudo que Deus quer que eu pregue, ou simplesmente agrado você com uma mensagem tão rápida que terminou, que você não entendeu nada, que foi vazio, e vai para casa também da mesma forma que entrou. Então são dias difíceis. Resta-nos o que hoje? Apenas uma vida religiosa vazia, ou apenas bata o cartão. Não há mais serviço, não há mais evangelismo, não há mais missões. Meu irmão, nem pensa nisso, por favor. Quando a gente pede muitas vezes uma oferta na célula para ajudar num trabalho que a gente faz toda semana, agora está tendo um fruto, glória a Deus por isso. Tem um encontrista nosso de Sumaré que vai passar agora pelo encontro com Deus, ó. Teve aqui no Aviva, está impactado, até deve estar assistindo aí o Eric, glória a Deus pela vida dele. Nessa festa de célula, se Deus quiser, no estudo revisão, temos mais de 10 pessoas para ir para essa festa que confirmaram. Nós estamos aí, irmãos, fazendo algo para Deus, mas tem gente que cruzaram os braços para evangelismo, cruzaram para o serviço a Deus, ou seja, aqueles que eram obreiros entregaram a função. Eu não quero mais servir, eu não quero mais ser obreira.
Que dificuldade que está tendo a Pâmela na frente do trabalho das obreiras, porque aquelas que ela poderia contar, já estão dizendo, eu não quero mais. Ou se são obreiras, querem fazer do jeito delas, porque quando é para o jeito certo, que lhe é passado, elas não querem. Da mesma forma, aqueles que serviam como antes, que a gente tinha um número tão grande de obreiros, estão entregando, estão dizendo, não dá, não conta comigo, porque estão tão embaraçados. Pastor Ricardo também enfrenta com o Idenei uma dificuldade muito grande. Cadê os servos? Parece que o amor está se esfriando, irmãos. Parece que o amor está se esfriando. Sem amor, nós somos como um sino de bronze que retina. Fez até um barulho, mas logo parou. Sabe, queridos, assim também estão alguns. Eu posso até dizer, quando se fala de amor esfriando, isso também me liga a outra coisa, a área muito difícil que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho visto muito casamento falido por falta de amor. O que eu falei? Casamento falido por falta de amor. Logo, se eu não tenho amor, eu não tenho compreensão, não tenho paciência. Quantas pessoas que estão entrando em divórcio porque não têm paciência mais com seu cônjuge? Quantas pessoas estão tirando sua aliança porque dizem, eu não suporto mais você, eu não aguento mais você. Mas antigamente era meu docinho de coco, meu amor, meu queridinho, né? Se um é mais escurinho que o outro, vai dizer, você é a... Como que é que fala? É o... Como é que fala mesmo, gente? Quando um é mais escurinho, o outro é mais branquinho, como é que fala? Café com leite? Não, mas tem um outro que fala. Meu sonho de divórcio, é um negócio assim, né? Agora você é a pimenta malagueta do Nordeste que não aguenta nem, né, irmãos? Um dia desse aí eu estava vendo uma menina que pegou a pimenta mais poderosa e mais forte do mundo. Aí passou mal, foi para o hospital, quase morreu. Eu acho que para muitos, né, o seu amor, que era o seu queridinho, sua paixão, que não podia viver sem ele, virou essa pimenta maldita que quase te leva à morte e óbito, né? Só Jesus na causa. Em muitos casamentos não há mais amor. Em muitos casamentos não há mais romantismo. Em muitos casamentos não existe mais celebração, não existe mais carinho. Irmãos, não existe mais carinho, não existe mais beijo no casamento, não existe mais carícia, não existe mais momento de intimidade entre o casal. O que é isso? Amor se esfriando. E é neste momento que Satanás entra com muitos casos daquilo que nós chamamos na Bíblia de adultério. Por que isso? Porque falta carícia, falta beijo, falta momentos de intimidade entre o casal, falta celebração, falta romantismo, não se existe mais nada. O que aconteceu? Não é só frieza espiritual na igreja, são frieza espiritual entre o casal. É neste momento que o diabo entra. Em nossos casamentos é tempo de recuperar o primeiro amor. Sabe aquele amor que você, quando estava noivo, você falava, não, olha, o que você está olhando para ela aqui, hein, meu? Vou te dar na tua cara, rapaz. Você está pensando o quê? Ela é minha. Mas hoje não, você manda ela com a criancinha lá no bagageiro da bicicleta. Vai, depois eu vou. Tu não está nem aí mais. Não tem mais aquele cuidado, não tem mais aquele amor. E olha, irmãos, eu vou te dizer, o que tem de pessoas que foram contaminadas, contagiadas no tempo da pandemia com essa frieza, irmãos, e nós precisamos estar voltando a estar apaixonados por Deus e apaixonados dentro do nosso casamento também. Jesus sempre nos dá uma chance de renovar o nosso amor por Ele. Você crê nisso ou não? Olha o que ele fala em Apocalipse 2:5, por favor, coloca para mim. Lembra-te, pois, de onde caíste. O que ele fala? Arrepende-te, anjo da igreja, e a igreja de Éfeso. Pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha aí, lembra-te de onde caíste, lembre-se onde aconteceu sua queda. Sabe o que Jesus está dizendo? Faça um autoexame, onde tu perdeu a essência, onde tudo começou. Seja sincero, seja honesto, abra o teu coração e diga: olha, meu amor pelo meu marido foi desde aquele dia, o meu amor pela minha esposa foi desde aquele momento, já não foi mais o mesmo. Foi desde aquele momento que aconteceu a minha frieza espiritual, na igreja, na célula. Alguma coisa está errado. Deus está falando assim: traga a memória, procura perceber onde foi tua queda. Você anda dando desculpa que foi de agora, não foi de agora, foi de coisas que você guardou no quartinho da alma, que foram crescendo, foi aumentando, e isso acaba trazendo você uma ruína espiritual muito grande. Ele fala: faça um exame agora, igreja de Éfeso. Seja sincero, seja honesto. 1 Coríntios 11, 28, lá no momento da ceia, o Senhor fala para a igreja de Corinto e serve para nós. 1 Coríntios 11, 28, 11, 28 de 1 Coríntios, coloca para mim aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É isso que Paulo fala. Eu preciso fazer um autoexame na minha vida. Como está meu casamento? Como está minha vida espiritual? Como está a minha vida depois que eu passei pelo encontro com Deus, o meu reencontro, o meu mover, enfim, os trabalhos de avivamento que eu passei, eu continuo o mesmo crente. Passamos agora por um grande avivamento nessa ministração que nós tivemos de discipulado, primeira deste ano. Como é que está a minha vida? Ainda estou avivado, ainda estou impactado, já esqueci, foi um momento, teve prazo de validade a unção na minha vida, porque é isso que parece, que em muitos casos existe prazo de validade na unção. Tem tempo determinado para começar e tempo para acabar. Só que o Senhor está dizendo: arrepende-te, igreja de Éfeso. Arrependimento é a primeira estrada que conduz a Deus. Não existe outro caminho se não for o caminho do arrependimento. O que ele fala no capítulo 3, verso 19 e 20 de Apocalipse, Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo, diz o Senhor, eu castigo a todos quantos amo. Olha, sê pois zeloso, e faz o quê? Arrepende, metanoia, muda a sua atitude a partir de hoje. É como eu preparei esse estudo para vocês, aí de célula. E às vezes nós pregamos, mas não é só um sentido que tem a palavra arrependimento. Arrependimento para alguns é errar o alvo. É como se tivesse um dardo aqui, eu pegasse ele e tentasse acertar no ponto principal de um alvo. Eu errei, mas tentando acertar, mas sempre não é assim não. Pecado quer dizer realmente transgressão da lei de Deus, quebra de princípio, seja lá o que for, é pecado, desobediência a Deus. Jonas se julgava o melhor, o maior, e os ninivitas não eram nada, eram uns idólatras. Beleza, ótimo, mas em que condição Jonas se encontrava? Como um cara desobediente. Era profeta, mas desobediente. Era homem de Deus, mas desobediente. O que ele precisava? Naquele momento ele precisava cair em si e reconhecer que ele estava em desobediência e em pecado. Na verdade, Deus estava mostrando para o profeta que, tal qual ele imaginava que os ninivitas eram, ele também era, porque ele era pecador tanto quanto os ninivitas.
Os ninivitas eram idólatras, eles estavam desobedecendo a Deus, sim, mas o profeta também, além de desobedecer, não deu ouvido à voz de Deus. Então ele estava sendo igualado aos ninivitas. Quando eu não obedeço à voz do Senhor, estou me igualando a qualquer outra pessoa que está lá no mundo que você julga ser melhor que ele. Olha que coisa séria, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele falou logo depois do arrependimento. Volta ao contexto, ao 19, ó. Eu repreendo e castigo quem? Você se sente amado pelo Senhor? Eu me sinto. Então aceite o castigo de Deus. Aceite a repreensão de Deus, é para o teu bem. Está escrito na carta aos Hebreus, está dizendo que o pai que ama o filho corrige, disciplina. Se você não recebe disciplina, você não é filho, é bastardo. Os filhos legítimos, eles se sujeitam à disciplina, porque os pais terrenos fazem isso com seus filhos, e Deus ainda fala: eu também trato com aqueles que querem ser meus filhos, eu os corrijo, eu os disciplino. Esse era o contexto. Ser, pois, zeloso e se arrepende. E é para essa igreja que o Senhor disse: tua porta, querendo entrar. Se você der ouvido à minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Sabe por quê? Porque lá atrás existe só um caminho que poderia a igreja abrir a porta para Jesus. Qual é a porta que deveria ser aberta para Jesus entrar? Uma porta chamada arrependimento. Reconheça, abre a porta para mim, ou seja, dá ouvido, se arrependa, porque assim você vai estar abrindo a porta para mim entrar. Aí eu vou poder transformar o ambiente da sua casa com a minha presença. Quem está entendendo? Vamos ler Jeremias 15, verso 19 e verso 20. Jeremias 15, 19 e 20. Portanto, assim diz o Senhor. Eu quero que você me ajude aí, vai. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Amém. Vamos para 2 Crônicas 7,14. Essa você sabe de cor. Esse você sabe de cor, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Amém. Qual é a porta? Qual é o caminho? Arrependimento. Arrependimento é a principal estrada da minha comunicação com o Senhor. Não existe outra. Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Vejamos. Meu Deus. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Coloca NVT. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente,
sem que possa se recuperar. Deu para entender a gravidade? Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, se arrepende, eu estou dando chance para você, se volta para mim. É a chance que o Senhor está dizendo. Volta lá em Apocalipse 2:5. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Pratica as obras que no início praticava, Éfeso. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Vocês deixarão de brilhar. Para que serve candelabro? Para iluminar. A igreja perde a essência quando perde o brilho, quando perde a luz. Olha o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus disse que nós devemos brilhar. Quando nós perdemos o brilho é porque algo está errado. Olhe para quem está do teu lado e vê se ele está brilhando. O que falta na vida dele? Será que não está faltando algo? Será que ele não está pouco a pouco perdendo o amor, perdendo o entusiasmo, perdendo a vontade? Sabe aquele prazer? Eu estou trabalhando, não vejo a hora de chegar em casa, dar um abraço na minha mulher, na minha esposa, nos meus filhos. Tu não chega mais com esse entusiasmo. Para você é muito desastroso dizer: está liberado, pode ir para casa. Para onde tu vai? Primeiro é para o barzinho. Primeiro tu vai lá para refrigerar a cabeça lá na praia. A minha casa tem que ser o meu ponto de refúgio, irmãos. Meu porto seguro, um pedaço do céu. Se tem um lugar onde eu venho me refugiar, é no seio da minha casa, da minha família. Se esse prazer sumiu, desapareceu, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com o teu casamento? Cadê o teu entusiasmo? Cadê o entusiasmo aqui na igreja? Cadê o teu entusiasmo em fazer as coisas para Deus? Continua o mesmo ou acabou? Como é que está a tua paixão por Deus? A tua paixão pelos teus filhos? Tua paixão pela sua esposa? Cadê? Acabou? Cadê a sua vontade de orar? Você continua orando nos seus propósitos? Porque aqui para nós não adianta também você orar e não está disposto a obedecer. Deus já falou para você e você é um profeta teimoso. Ora como se fosse bater cartão, ou está disposto a você só falar e não ouvir a Deus? Porque oração quer dizer diálogo e não monólogo. Só você fala e Deus ouve. Oração é diálogo, é você falando e Deus falando contigo. Você parou? Na sua loucura você acha que é só você falando. Tu não dá tempo para o Espírito Santo falar contigo, porque você sabe que se abrir a Bíblia você é corrigido. E você não gosta de ser corrigido pelo Senhor. E hoje o Senhor está dizendo: volte à oração. Deus está dizendo: volte a evangelizar, coisa que você gostar de fazer. Você está próximo de pessoas que estão para se suicidar, entrando na depressão. Você sabe, qualquer momento você vai ter notícia dizendo: a tua colega essa noite se matou, se enforcou. E você não teve coragem de falar uma palavra de salvação para ela. Porque o teu desejo em evangelizar, em pregar boas novas, desapareceu. Tem vidas morrendo nesse exato momento. Tem pessoas precisando de uma palavra de transformação e de mudança, e você pode ser essa pessoa. Volte a ler, volte a estudar a palavra de Deus, mas não como está aí. Escuta, tem muitos coaching por aí, com raras exceções, mas tem muitas pessoas que só estão ali aparecendo para simplesmente acariciar sua cabeça,
Mas na minha Bíblia e na sua, existem 31.173 versículos, e nela existem muitas repreensões para quem está errado. Mas as caixas de promessa hoje só tem coisas agradáveis, que massageiam o ego. Isso enche plenário. Vai vir um pregador, ai, como eu amo fulano, olha, ele fala tão bem, essas palavras me agradam. Cuidado, porque o melhor remédio é aqueles que são amargos, mas que produzem cura. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Aproveite esse tempo e fique mais perto de sua esposa, mais perto do seu marido. Aproveite esse tempo e se apegue com o Senhor. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Escuta o que eu vou te dizer. Você pode ser promovido da empresa, você pode ter muita riqueza, mas se perder tua família, tu perdeu tudo. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, lá no livro dos Salmos, número 2, verso 12. Quantos pais não fazem isso? Pode ler? Não. Coloca na tradução atualizada. É isso, pode ser aí, tá bom. Olha o que diz ali. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Quantos não beijam o filho? Fazem carinho para os filhos? Quantas mães? Quantos pais? Hein? Vamos ler no livro dos Provérbios. É depois de Salmos. Capítulo 24. Versículo 3. Vamos ver. Podem ler, igreja do Senhor. Olha essa primeira parte aí. Lê de novo. Com a sabedoria se constrói, se edifica a casa. Não é com loucura. E com o entendimento ela se estabelece. É edificar a sua casa. A gente conhece muito aquele texto. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola derruba, né? Olha aqui mais um, ó. Com a sabedoria se edifica a casa, que já fala tanto para homem como para mulher. Temos tido sabedoria. É com sabedoria que edificamos a nossa casa. Caso não se arrependa, Deus está dizendo lá no livro de Apocalipse: vou remover o lugar do candeeiro. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou entrar em juízo. Que Deus nos livre desse terrível juízo. Fique em pé em nome de Jesus.